seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nossa meditação sobre o Evangelho à luz do Carisma Lumen. Hoje é de quarta-feira, dia 11 de janeiro, e nós vamos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Antes de prosseguir com a leitura e a meditação, vamos então afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e clamar a presença do Santo Espírito para que Ele abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que cada palavra falada ela possa entrar na nossa mente, entrar na nossa vida e se tornar concreta, se tornar verdade também na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reunia em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho de hoje é riquíssimo de detalhes e a gente pode refletir sobre muitos aspectos. Mas hoje eu gostaria de trazer para a nossa reflexão do Palavra Encarnada 2 pontos principais. O primeiro é que a sogra de Pedro, ela representa nesse evangelho a humanidade. Ela representa essa humanidade que está adoecida, que está de cama, que está esmorecida, que podia estar fazendo muita coisa boa, mas que contaminada pelo pecado, contaminada pela indiferença, contaminada por tantos pensamentos mesquinhos que nós temos, tá como a sogra de Pedro, tá de cama, tá doente, tá deixando de ser aquilo que poderia ser. E nós, somos, como imitadores de Cristo, aqueles que podem socorrer essa humanidade. E aí, meus irmãos, eu queria convidar você agora a pensar. Pense, tente fazer uma lista mental. Se você estiver fazendo essa meditação de Palavra Encarnada, escrevendo, você pode escrever, mas faça uma lista de quantas pessoas você desejaria alcançar com a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas você, só de uma rápida lembrança, consegue imaginar que estão adoecidas pelo egoísmo, pela indiferença, pelo pecado, pela falta de conhecimento de Deus, pela vaidade, porque estão nas ruas, porque estão nas drogas, porque estão numa vida totalmente perdida e distante de Deus. Eu tenho certeza que só das pessoas que você conhece, você conseguiu fazer uma lista. E não é uma lista pequena, porque nós passamos poucos segundos aqui e você já conseguiu lembrar de algumas pessoas só pelo que eu fui falando. Imagine quantas pessoas precisam ser socorridas e nós nem conhecemos. Quantos irmãos ainda estão nas ruas? Quantas crianças ainda estão entrando na criminalidade? Quantas famílias precisam ser resgatadas? Quantos casais precisam sair da indiferença conhecendo Jesus abandonado? Quantas pessoas precisam conhecer a Deus? Ou seja, meus irmãos, nós temos uma missão. A nossa missão, ela é imensa, ela é enorme
E a gente tem que ser como Jesus. A gente não pode parar, né? Jesus já estava vindo da sinagoga, já tinha feito curas. Foi na casa de Pedro, curou mais, depois trouxeram mais gente. Ele foi, depois ele queria nos povoados. Jesus, ele não parava, porque ele entendia a sua missão, a urgência e a importância da sua missão. Jesus sabia que cada minuto perdido, que cada hora mal gasta, era um problema. Era um problema porque ele deixava de salvar, ele deixava de amar, ele deixava de socorrer. E esse é o nosso chamado, gastar a nossa vida. E gastar a nossa vida por essa humanidade sofrida. E aí, como eu disse, que seriam 2 pontos. Um é esse não se cansar de Jesus. E aí eu convido você também, nesse início de ano, nós ainda estamos em janeiro, tente pegar o seu dia, né? Na Missão Belém, que é uma comunidade irmã, eles nos ensinam muito isso, a ter uma agenda. De 6 às 7 eu vou fazer isso, de 7 às 8, de 8 a 8 e meia. Como você pode gastar cada minuto pensando em como vai pegar os seus intervalos, seja para colocar aquilo na sua vida de oração, que é algo necessário, como Jesus faz nessa passagem, ele se retira para rezar, para conseguir ir à missa diária, para conseguir ter alguns instantes de adoração, para conseguir encontrar Jesus abandonado, ou simplesmente para fazer o seu apostolado, para rezar por algo, para estar organizando, para estar num projeto social, para estar vivendo no centro social junto com a sua família vocacional. Como você gasta o seu tempo? Será que você tenta otimizar esse tempo, pensando como Jesus, que cada minuto, que cada segundo, ele é importante? Será que naquele intervalo entre uma coisa e outra você não poderia procurar alguém, fazer uma partilha, rezar o terço, rezar mais um terço naquele dia, ir à missa, ir para a adoração? Tente hoje, vamos colocar como propósito hoje. Se você está ouvindo essa palavra encarnada no começo do dia, tente hoje. Se já é final do dia, você tenta amanhã. Mas tente encaixar na sua agenda algo que não estava ali e que vai te levar para o céu ou que vai te ajudar a levar alguém para o céu. Essa é a nossa meta, que o nosso dia a dia, que a nossa agenda, que o nosso cronograma, ele seja todo voltado para Deus. E aí até nos intervalos, nos espaços que a gente tiver, a gente vai se voltar para Deus. E hoje a meta é essa. Nem que seja preciso não cochilar depois do almoço, nem que seja preciso dormir um pouquinho mais tarde hoje, nem que seja preciso acordar mais cedo amanhã. Faça algo que te leve para Deus. Essa é a nossa meta de hoje, uma meta pequena, uma meta simples, mas que pode nos ajudar a sermos imitadores do Cristo. E o outro ponto que também nós precisamos tomar como um alerta de Jesus para nós é que Jesus, se a gente perceber, ele estava no momento da sua vida pública em que ele vai ficando famoso. Jesus tem muitas pessoas indo atrás dele, todo mundo quer curar, todo mundo quer procurar Jesus. Jesus podia ficar vaidoso, né? As pessoas estão reconhecendo, agora sabem que eu sou o Filho de Deus, agora as pessoas vão vir atrás de mim, as pessoas já estão me procurando, né? Eu sou importante. Jesus podia cair nessas tentações, mas Jesus, na sua santidade, na sua divindade, não cai como nós cairíamos. E esse, meus irmãos, é um risco muito grande, que a gente, mesmo fazendo as coisas para Deus, mesmo fazendo coisas para o céu, a gente caia na vaidade, a gente caia nessa tentação de ser procurado, de ser consultado, de ser valorizado, de ser referenciado. E isso faz com que a gente se afaste de uma postura de humildade que é essencial. Quem é humilde, dizia o Papa Francisco pra gente, ele é vigilante. Um dos problemas de nós perdermos a nossa humildade é nós nos acharmos, nos sentimos superiores, e aí a gente deixa de vigiar. E é preciso vigiar em todas as coisas, para que você não queira ser referência na casa de acolhimento, para que você não queira ser referência como ministro, como coordenador, para que você não queira ser referência porque você vive os direcionamentos 100%, porque você é isso, você é aquilo. Nós somos os piores dos piores.
E a gente precisa se reconhecer assim, sempre vigilante, querendo ser o melhor, fazendo de tudo para ser o melhor, mas reconhecendo que ainda nos falta tanto, e que a gente não pode cair nessa tentação. Então, que o Senhor no dia de hoje nos dê essa audácia, essa capacidade de organizar o nosso dia a dia a serviço de Deus, a serviço da humanidade, que tanto precisa da listinha que você fez hoje, e que Ele nos ajude a fazendo e sempre fazendo o máximo que nós pudermos, não cairmos na tentação de perdermos a nossa humildade, de querermos ser procurados, consultados, valorizados e reconhecidos. Que a gente queira apenas o coração tranquilo, de que nós estamos vivendo nossa vocação, seguindo os direcionamentos e voltando a nossa vida para o alto. Que Deus nos abençoe e que a gente possa fazer dessa palavra encarnada nas nossas vidas.